Olá, bem-vindos ao Increados. Eu criei esse canal para compartilhar com vocês o meu encontro com a verdade e como ele transformou a maneira com que eu enxergo a mim e o mundo ao meu redor. Após essa experiência marcante, uma coisa ficou bem clara. Minha missão seria entregar de graça a todos os frutos do meu próprio sacrifício, numa tentativa de apoiá-los, por sua vez, na entrega daquilo que a vida exige de cada um de vocês. Prometo, então, desde o princípio, que aqui vocês não irão encontrar produtos, serviços ou cursos à venda, e que em momento algum farei conteúdos exclusivos para membros, ou pedirei doações em chats para a minha causa ou para qualquer outra causa que seja. A mensagem que eu trago é para todos, sem exceção e sem condições. Se algum lucro tiver que surgir desse trabalho, que seja aquele vindo das empresas multimilionárias que incutem suas propagandas publicitárias nessa plataforma. Peço, então, desde já, que se um dia eu descumprir qualquer uma dessas promessas, vocês deixem imediatamente de me assistir, pois esse será o sinal de que terei me perdido em meu caminho. Para proteger minha privacidade, não mostrarei o rosto, mas vocês ficarão com a minha voz. Essa é real, assim como a história a seguir. Nasci em um lar abastado e tive uma infância feliz, sendo poupado de muitos dos problemas e preocupações que só viria a conhecer na fase adulta. Assim que me formei no ensino médio, comecei a aproveitar a vida ao extremo, fazendo tudo aquilo que os jovens fazem, porém, sem as mesmas limitações financeiras que a maioria enfrenta. Havia, em poucos anos, desfrutado de prazeres que muitas pessoas passariam a vida inteira sem conhecer. E, naturalmente, não demorou muito para todo aquele excesso começar a perder a graça. Os sabores da vida material tornaram-se insípidos para mim. Desiludido, me voltei então inteiramente à religião espiritualista cristã mais difundida aqui no Brasil, a qual não citarei o nome, mas direi que foi muito presente em minha criação pela parte materna, o que acabou se tornando apenas outra grande decepção. Descobri que aquela instituição humana era tão falível quanto qualquer outra que havia conhecido, e já havia conhecido a pior delas, pois meu pai era, entre outras coisas, um político. Eu, entretanto, ainda não estava disposto a desistir. A vida deveria ter um sentido, intocado pelas religiões dogmáticas ou pelas instituições de controle. Acreditava em algo maior. Sentia dentro de mim que existia uma verdade absoluta e estava disposto a tudo para encontrá-la. Como eu nunca precisei trabalhar para sobreviver, usei o meu tempo procurando-a em templos, livros, práticas, filosofias, mas nada foi capaz de me satisfazer. Minhas perguntas permaneciam sem resposta. Aquele buraco no peito, um vazio a preencher. Decidi, então, fazer como os grandes mestres de todos os tempos. Abandonar tudo e me entregar por completo a essa missão. A preparação não foi fácil. Períodos intensos de jejum, oração, limpeza física, depuração energética. Até que, finalmente, chegou um dia em que eu deveria morrer. Fechei os olhos e saltei no escuro. Não sairia de onde estava. Nem sequer me moveria, até conseguir minha resposta. De repente, o ambiente antes imperceptível tornara-se hostil e degradante. Os menores ruídos soavam estrondosos. A luz que passava através das minhas pálpebras fazia a cabeça latejar. Quando o ar parava, sua temperatura escaldava-me. Quando se movia, congelava-me. Odores pungentes recendiam ao meu redor. Comecei então a tomar consciência de que cada uma de minhas juntas, músculos, órgãos e células pareciam trabalhar no seu limite para me sustentar, e que todo esse esforço era demais para mim. Não sabia se estava ficando doente ou se era apenas um mal-estar passageiro. Nada fazia sentido. Haviam-se passado no máximo algumas horas em que eu estava naquele estado. No momento, porém, sabia que a mim cabia apenas suportar.
Conforme prossegui em minha jornada, a dor foi se convertendo em uma sensibilidade picante, deliciosa. O prazer tomou conta de mim. Um fluxo pulsante de excitação que me fazia querer acordar e me mover livremente, mas, mesmo assim, permaneci imóvel. E com o passar do tempo, esse acesso foi se equilibrando, aliviando. Senti, então, um conforto que nunca havia experimentado antes. Sonhava apenas em ficar ali, descansando para sempre naquele exato lugar, sem me mover. Todas as sensações pareciam se misturar e desaparecer numa onda de sono avassaladora, que intencionava levar-me para sempre junto de si. Resisti, porém, com ousadia ao seu arrastamento, pois estava ciente de que mesmo que eu dormisse por algum período de tempo, não importava, porque no momento em que acordasse, continuaria ali, parado, até conseguir minha resposta. Parabéns, você passou na prova da Terra. Ouvi em minha mente a voz de um narrador invisível. E com essa frase, o quadro de minha visão interior esvaziou-se por completo. Contemplava apenas a infinita escuridão. Senti frente a ela uma profunda tristeza tomar conta de meu ser. Uma solidão dilacerante, desesperadora, que logo converteu-se no mais puro e primal medo. Um temor aterrorizante que aquela imensidão projetava sobre mim, enquanto perseguia-me por todos os lados. Tentei ao máximo me esconder dela, mas, depois de muito correr e tatear, me dei conta de que não poderia fugir eternamente. Nesse instante, uma raiva sem nome tomou conta de mim. Decidi então, numa explosão de coragem, encará-la, pondo de uma vez por todas um fim em sua soberania. E quando o fiz, ela simplesmente me olhou de volta, intocada e imutável, em sua mais perfeita paz. Percebi envergonhado o quanto era bobo, e cansado de lutar, aconcheguei-me em suas sombras, como num ventre cósmico. Quando fechei os olhos, senti uma lágrima escorrer. Não era de tristeza, no entanto, de medo, nem sequer de raiva, mas sim de pura aceitação. Eu era o que era naquele instante, o que sempre fui, e nunca deixaria de ser. Só mais um ser humano, completamente nu, no escuro. Senti então felicidade novamente, uma alegria contagiante. Percebi que naquela condição todos éramos iguais, apenas crianças. Quis então dançar, cantar, brincar. Permaneci, porém, quieto, permitindo-me sentir profundamente aquela sensação. E assim, a alegria converteu-se em amor. Senti o mais lindo e perfeito amor, um sentimento incondicional que englobava tudo e todos. Contudo, em meio a esse amor, não demorou para surgir em meu interior a compaixão. Uma lembrança de todos aqueles que sofriam o que há pouco eu havia sofrido. O medo, a solidão, o ódio. Sua dor era agora minha também, e logo toda essa dor começou a tornar-se tão terrível e devastadora quanto antes. Entendi. Respirei fundo. Essa é a prova dos sentimentos. E não importa o que eu faça, todos estarão sempre aí, esperando que eu caia em seu redemoinho. Em resposta a essa descoberta, todos os sentimentos cessaram, e fui tomado por uma maravilhosa indiferença, a qual nunca havia provado antes. Sim, meu caro peregrino, você conquistou a água, mas agora precisa provar que também consegue dominar o ar, já sabe por onde ir. Respondeu mais uma vez o narrador invisível. Dessa vez, entretanto, notei que sua voz soava sibilante, como a de uma serpente. De repente, flashes de imagens desconexas pulularam em minha tela mental. Pequenas questões rotineiras, possíveis cenários políticos, o rosto de todos os amigos que fiz em meu caminho,
profundas indagações filosóficas, grandes calamidades, minha amada mãe em nossa saudosa terra natal, tristes catástrofes naturais. Assisti a todas essas visões, sem me envolver emocionalmente. Contudo, o contraste entre lembranças do passado e projeções para o futuro foi tão intenso que me fez questionar o meu presente. O que eu realmente queria? Por que estava ali? Que bem poderia vir disso? Acabaria eu com a fome no mundo? Curaria todas as doenças? E se eu morresse de fome ou sede naquela estúpida tentativa? Se nunca mais encontrasse os seres que viviam em meu coração, meus amigos, minha mãe, ou pior, mesmo se conseguisse, será que faria alguma diferença? Que diabos é a verdade, afinal de contas? Não poderia me dar ao luxo de pensar assim naquele momento. Conhecia a mim mesmo, a minha meta, e já havia ido longe demais. O resultado dos meus esforços estava nas mãos de Deus. Tanto fazia se morresse naquela empreitada. Nada mais me importava. Ser herói, ser vilão, ser sábio ou ignorante, amado ou amante. Já interpretara ou assistira a todos esses papéis em cena. Conhecia suas alegrias e tristezas, dores e prazeres. Nenhum estava imune a ambas, e nenhuma delas tinha apelo algum para mim. Não estava ali para morrer, é claro, mas não conseguiria viver sequer mais um dia sem a minha resposta. Quanto aos meus entes queridos, conhecia-os todos. Eram pessoas geniais, com vidas brilhantes pela frente, nas quais meu papel não passava de mero coadjuvante. Minha mãe era talvez a única pela qual valeria a pena ficar. Quem mais eu amava e admirava, e a que mais poderia precisar de mim no caminho à frente. Mas, justamente aí se encontrava o X da questão. O caminho à frente. Seria o desejo dela que eu abrisse mão do meu maior sonho somente para que passássemos mais um curto período de tempo juntos? Tempo esse que mais cedo ou mais tarde também chegaria ao fim. Se eu devia algo a ela, era exatamente o contrário. Era minha realização. Esse certamente seria o seu maior desejo. Declarei então firme: quero seguir em frente. Abriu-se diante de mim a fenda de um imenso precipício, que engoliu todas as imagens mentais. Era um poço infinito, erigido em sombra e chamas, que lembrava-me um grande olho. A próxima prova não requer mistério de minha parte. Para que a luz do éter abra seus olhos, você deve passar pela prova do fogo. E a prova do fogo é a prova da coragem, da bravura de ser aquilo que é. Você terá apenas uma chance de completá-la. Assim como na vida, se colocar um pé no caminho, deverá ir até o fim. Pois se hesitar, se tentar desistir, se lutar contra as chamas ou se recusar a olhá-las, terá de ir embora não só sem aquilo que veio buscar, mas sem nada do que trouxe até aqui. Como muitos dos que antes vieram, apenas para se queimar. No fundo, encontra-se sua resposta. É lá que mora a verdade, e somente atirando-se conseguirá alcançá-la. O que me diz, caminheiro? Deseja prosseguir? Peço que responda com calma, pois essa será sua última chance de desistir. Eu quero a verdade.